Boa noite, pessoal. Guardar mais uns minutinhos aí, o pessoal ir entrando e a gente começar a nossa live hoje. Em relação às dúvidas que vocês forem tendo durante a live, ou algum comentário, vocês podem ir deixando aí, que no final a gente vai responder todo mundo. Vamos conversar com todo mundo que deixar os comentários aí, tá? O tema da nossa live de hoje é um assunto muito interessante, que eu gosto muito, que é sobre alimentação natural e suplementação animal. A gente vai falar mais especificamente, né, desse tema voltado para cães e gatos. Para quem não me conhece, eu sou a Lívia, eu atuo no suporte científico aqui da Farms e Visitação e fico responsável pelo setor de veterinária aqui. E aí hoje, para conversar sobre esse tema que a gente trouxe para vocês, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Natália Breder, né, a doutora Natália. Ela é médica veterinária formada há mais de 17 anos. Ela fez mestrado em nutrição animal pela Universidade Federal de Lavras e hoje ela atua, né, nessa frente aí de nutrologia animal de cães e gatos no Rio de Janeiro. Ela faz atendimentos tanto presenciais quanto atendimentos online também. Eu vou chamar ela para participar aqui com a gente e a gente dá início a... Peraí, entrou ao contrário. Boa noite, Natália, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Eu tô aqui no meio de um Joia, caos, uma mudança, mas consegui. sem problemas. Muito bom. Queria agradecer a sua vinda aqui para conversar com a gente. É um prazer ter você aqui, tá? E vai no meio da bagunça mesmo, vai onde tiver que No meio ser. da bagunça, eu tô sentada aqui na Sem cama, problema a parede não. atrás. Tem problema não, imagina. Você quer se apresentar mais um pouquinho? Deixa eu te falar alguma coisa. Não, tá ótimo, é isso. Trabalho com nutrição, formada em clínica, pós em nutrição, mestrado em nutrição, atendo isso aqui no Rio de Janeiro, presencial em algumas clínicas, online também. A gente está aí vendo o aumento da busca pela nutrição adequada, essa procura por uma saúde melhor, principalmente depois da pandemia, né? Para Sim, o ser humano e também para os nossos pets. Então, essa busca veio crescendo aí. E sim. a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso hoje. Perfeito. E para começar, né, introduzir um pouco sobre esse tema, acho que você poderia falar um pouquinho para a gente assim, sobre o conceito mesmo, né, a definição assim, do que seria essa alimentação natural focada para essa parte de cães e gatos, que é onde você atua. A alimentação natural, a gente tem, né, esse conceito na cabeça, que é tudo que a gente consegue produzir em casa ou que a gente consegue comprar pronto de alguma empresa, de alguma cozinha que a gente toma, mas que tem uma origem natural visual. O que é uma origem natural visual? É eu ver um pedaço de batata, eu ver um pedaço de cenoura, né? Aqueles ingredientes são os ingredientes que eu consigo comprar no hortifruti, que eu consigo comprar no mercado, eu consigo preparar em casa, ou eu vejo visualmente aquilo ali pronto, né? Misturadinho num pacotinho vindo de alguma empresa. Então, são alimentos em que eu posso ter a opção de comprar orgânico, eu posso ter a opção de comprar de produtos de áreas familiares, né? Produtores familiares, todo esse conceito mais natural. Porque a ração, quando ela é produzida, ela também é feita com alimento natural. Ela também é feita com farinha, ela também é feita com carne, né? São alimentos naturais. Mas eles passam por um processo de industrialização, um processo diferente de produção, de cocção, de tudo isso. Enquanto na alimentação natural, não. Aquilo é feito em casa, na nossa panela, no nosso fogão, né? Ou a gente compra de uma cozinha que também foi feita ali com aquela funcionalidade de ter uma pegada mais caseira. Então, a alimentação natural nada mais é do que uma alimentação caseira. Né? Sim, Caseira no sentido que nós podemos fazer em casa sem passar por uma indústria. sim, perfeito. É exatamente isso que você falou mesmo e você tocou em relação às rações, né? Que assim, são feitos também como alimentos naturais, mas passam por todo esse tipo de processamento assim mesmo, né? Então,
quais seriam assim, os principais, eu sei que são diversos, mas os principais benefícios quando você compara, né, o dia a dia e a saúde de um animal que tem uma alimentação 100% natural ou até mista às vezes, né, que pode acontecer também, comparado com um animal que faz, né, que tem uma dieta 100% aí baseada nessas rações que são realmente processadas, né, e que não tem essa alimentação mais controlada, com os nutrientes necessários no dia a dia, esse tipo de coisa. Então, na alimentação natural, como a gente usa basicamente os alimentos, a gente tem opção de usar orgânicos, a gente tem uma alimentação mais palatável, mais úmida, né? O que eu sempre falo, assim, ela é mais saborosa do que uma ração seca, né? Um alimento seco, porque tem uma variedade de ingredientes em natura, então tem uma diversidade maior. Eu tenho também a questão da umidade. Na ração, que é um alimento seco, eu tenho até 8, 10, quando é um alimento quando é um alimento seco, mas úmido, né? A gente consegue até 12% de umidade. Enquanto na alimentação natural, aquela alimentação que a gente faz em casa, a gente consegue ter até 80% de água, 70%. Então, isso já faz com que os cães tenham uma hidratação maior, tenham uma função renal melhor, uma função urinária melhor. Isso, para mim, é o principal. Mas também existem, né, algumas, não são estudos ainda, mas algumas visualizações. A gente vê isso no nosso dia a dia, a gente comprova uma melhora da qualidade de pele e pelo, a gente vê uma melhora na disposição do cão, na energia, na questão de manutenção saudável do peso, no controle de colesterol e triglicéridos. Nós temos a expectativa de vida, né, de um cão que faz alimentação natural, tem uma tendência de ter uma expectativa de vida maior, viver melhor. Então, hoje eu vou te dar um exemplo. Eu estava atendendo agora há pouco uma bulldog francesa. Eu estava com a minha estagiária, primeiro dia da minha estagiária comigo, e ela atendendo a Bulldog ligada no 220. E aí ela perguntou quantos aninhos ela tem. Eu falei, vai fazer 12. Aí ela regalou o olho, ela 12. Eu falei, faz alimentação natural há 11 anos. Então, assim, vai fazer 12, mas ela tem carinho, corpinho de 3 anos. Então, a expectativa de vida é muito boa, qualidade de vida, não fica doente, não tem nenhum problema. Não quer dizer que a ração promova nada disso, mas a alimentação natural, por ter uma menor carga de agentes ali, de ingredientes, é uma alimentação mais simples, né? A alimentação natural não precisa ser complexa, ela pode ser simples, é um simples bem feito. Então, ter uma alimentação natural tem diversos benefícios. Né? Eu acho que os mais importantes são saúde renal, saúde urinária, controle das taxas, controle do peso e expectativa de vida com uma tendência maior. Com certeza. E você até citou assim, né, que não precisa ser uma coisa complexa, uma coisa que demande muito do tutor, né, que pode ser uma coisa mais prática, e a gente vê a importância de ter um acompanhamento com um profissional, né, que seja especializado nessa parte de nutrição, porque assim, também não é só o tutor chegar em casa, escolher qualquer fonte de proteína, qualquer fonte de carboidrato, dar qualquer fruta no animal, porque assim, precisa ter uma dieta que seja balanceada, né? Então, vocês que são especialistas nessa área, conseguem promover realmente toda essa necessidade que o animal tem, nutricional, a partir de dietas simples. Então, a gente vê como que é importante esse acompanhamento, essa periodicidade nas idas, né, ao nutrólogo do animal especificamente. E aí até entrei nessa parte também dos ingredientes, que eu acho muito interessante, assim, né? Não é só a pessoa abrir a geladeira e começar, às vezes, a oferecer o que tem ali, porque tem proteínas que são mais indicadas, né? Os carboidratos que são mais indicados, as gorduras que são mais saudáveis. Então, assim, queria até que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso, sabe? As escolhas mais inteligentes a serem feitas. Qual seria uma listinha de mercado para um cachorro ou para um gatinho? Então, quando a gente fala de alimentação, muitas vezes as pessoas chegam para mim, né, falando, não, olha, eu faço uma alimentação que é arroz integral, peito de frango, cenoura, sem sal, sem azeite, sem tempero, sem nada. E eu brinco completando, né, a frase. Sem graça, sem gosto, sem nutrientes, né, sem nada. Porque
a gente precisa de ingredientes bons e não necessariamente ingredientes caros. Então, quando eu vou pensar uma alimentação natural, eu não vou pensar num filé mignon bovino. Eu vou pensar, muitas vezes, no músculo, que é uma carne extremamente rica, tá? Na qualidade de proteína, mas também numa boa proporção de gordura. Eu não preciso ter um filé mignon. Eu vou pensar, por exemplo, no peito de frango, mas eu também posso usar a coxa sobre coxa. Eu vou pensar no acém, mas eu também posso usar o coração bovino, a moela de frango. Existem esses ingredientes. Eu vou falar de carboidrato, eu vou falar do arroz branco normal, eu vou falar do arroz carboidrado, eu vou falar do arroz integral, também dos tubérculos, então as batatas, inhame, mandioca, que é a batata baroa ou a batata salsa. Então, tem vários tipos de carboidratos, e vegetais praticamente todos eles. A gente entra naquela gama, né, desde os mais tradicionais, como chuchu, abobrinha, abóbora, cenoura, beterraba, vagem, como alguns outros que às vezes a gente consegue achar, né, em outros lugares, como quiabos, jiló, que o cachorro que gosta. Cada listinha de compras vai estar relacionada com a necessidade daquele pet. Então, se eu Sim, bem tenho um pet individual, né? funcional, eu tenho um pet saudável, ele pode comer absolutamente tudo, tá? Tudo. Passando por atum, passando por sardinha, por quê? Se eu tenho um pet com uma necessidade especial, por exemplo, um paciente renal, eu vou ter que controlar a quantidade de fósforo na alimentação. Então, eu vou precisar fazer o controle do fósforo através dos ingredientes. Vou precisar controlar a ingestão da proteína. Então, vou escolher proteínas que tenham um teor menor de fósforo, como o bucho, a língua bovina, né? São outros alimentos, são as sobrecoxas de frango, não o peito. Às vezes a gente usa muito tilápia pelo baixo teor de fósforo. Então, essa listinha são listinhas simples, que vão desde coração, moela, fígado, acém, músculo, até ingredientes um pouquinho mais complexos, como a tilápia, né? Uma batata baroa, dependendo da situação. Então, são alimentos que, se você chegar no mercado, você vai ter o contato direto com eles. Não são ingredientes, eu não preciso usar, por exemplo, lentilha, não preciso usar quinoa, não preciso usar filé mignon, ingredientes mais caros. Mas alguns cães vão ter necessidades particulares que vão me levar a usar, por exemplo, rã, coelho, né, para os meus pacientes dermatológicos, que são graves, que têm intolerância. Então, existem particularidades. Mas, ainda assim, aqueles alimentos comuns da nossa rotina, do dia a dia, em que muitas vezes a gente abre a geladeira, a gente tem ali à nossa disposição, são os que a gente vai usar. Mas não a quantidade que a gente quer, mas sim numa quantidade calculada para aquele pet, específica para ele, dentro da necessidade dele. Sim, e mais uma vez a gente vê a necessidade desse acompanhamento com um profissional, né? Porque, igual você falou, cada caso é um caso, e isso segue tanto para a parte de alimentação natural quanto para a parte de suplementação também. A necessidade de um cachorro, a necessidade de um gato nunca vai ser 100% igual, né, em todos os casos. Então, assim, tem realmente que ficar acompanhando com um profissional que seja responsável por essa parte de nutrição, que entenda toda essa parte de suplementação também. E em relação à periodicidade das alimentações, assim, tem algum número ideal de refeições diárias, ou isso também é uma coisa que também depende, às vezes, da idade do animal, ou do peso dele, da raça, como que funciona? Porque às vezes a gente vê, né, tutor que, por exemplo, dá o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta, né, as 4 vezes. Tem outros que não, que optam só pela alimentação ali 2 vezes por dia. Aí tem algum número que seria ideal, ou também é um fator que depende muito do caso do animal? É um fator que vai depender. Existe um padrão que a gente fala para seguir, ou a cada 8 horas, 3 vezes ao dia, ou a cada 12 horas, 2 vezes ao dia. Existem algumas situações em que a gente precisa que aquele cão ou gato coma mais vezes, então a gente faz a cada 6 horas. Mas o mais importante é que se siga um intervalo exato. Por quê? Quando eu tenho uma alimentação assim, acorda, toma café às 9 da manhã, almoça 1 hora, lanche às 5 horas e janta às 7. Quer dizer, a última refeição é às 7 da noite. A primeira refeição vai ser às 9 da manhã.
Eu tenho ali 14 horas de jejum, é um tempo muito longo, então às vezes o cão vai fazer um vômito amarelado, vai fazer um vômito bilioso, porque ficou muito tempo em jejum. Quando eu falo do intervalo, é exatamente para evitar esse tipo de situação. Então, se eu tenho uma alimentação a cada 8 horas, eu vou ter um pet comendo às 8 da manhã, às 4 da tarde, às vezes 11 horas, meia-noite, e ele não vai ter esse vômito bilioso. Isso vale muito para os pés pequenos, né? Os minis que a gente chama, com menos de 5 quilos. Então, chihuahua, York pequenininho, que são cães que fazem hipoglicemia mais rápido, são cães que têm uma digestão mais rápida, são mais elétricos, são mais enérgicos. Então, às vezes, eles precisam comer a cada 8 horas, e em alguns casos, até mesmo a cada 6 horas. Tá? Mas uma média padrão que a gente considera é a cada 12. Come a cada 12 horas, respeitando o intervalo de 12, ou 3 vezes ao dia, respeitando o intervalo de 8. Entendi. É claro que depende muito também, porque assim, às vezes pode ser dependente até da quantidade que ele está ingerindo em cada uma dessas vezes também. E principalmente para animais onde buscam essa parte da alimentação natural por conta de obesidade, por exemplo, ou algum outro fator de risco, que aí nesses casos tem que ter um controle das calorias que são ingeridas muito maior, né? Sim, a obesidade, por exemplo, a gente fala que quando a gente vai tratar a obesidade, o ideal é que a gente faça a alimentação a cada 6 horas. Porque o pet não fica pedindo comida toda hora e a gente não se sente culpado por negar aquela comida para ele. Então a gente tem aquela possibilidade de interação, de oferecer alguma coisa e que ele consiga emagrecer. Então, num paciente que está perdendo peso, comer a cada 6 horas é uma estratégia muito boa. Tanto para ele ficar calmo, para ele poder manter, né, esse entendimento da alimentação, como também do organismo funcionar e ele não estressar. E às vezes, esse caso de obesidade, às vezes vem até muito da ansiedade, do estresse, né, que às vezes acaba gerando uma compulsão alimentar no animal por conta disso. E vai desencadeando diversos outros quadros. Então, assim, a gente vê que essa parte de obesidade, por exemplo, é um exemplo onde a gente consegue associar muito bem a parte de suplementação com a parte de alimentação natural, porque às vezes um suplemento calmante, anti-estresse, né, que ajude ele a controlar toda essa ansiedade, vai impactar diretamente no peso dele, né, e na alimentação que ele vai ter ali, para não desencadear essa compulsão posteriormente. E assim, a gente vê que tem... Pode falar. Não, eu te cortei, desculpa. Não, pode continuar. Eu ia falar exatamente isso. Essa compulsão dele, quando a gente faz a alimentação a cada 6 horas, a gente começa a controlar esse pedido dele. Sim. Então ele acaba ficando mais calmo e o efeito do emagrecimento é melhor. É exatamente isso que você estava falando. Então, assim, até entrar agora um pouco nessa parte de suplementação, né? Porque, assim, são duas vias que andam muito juntas, essa parte de alimentação natural e essa parte de suplementação, né? Então, assim, tem diversos suplementos que são essenciais no dia a dia do animal e que, assim, às vezes apenas a alimentação natural não é capaz de cumprir. É claro que, de novo, a gente volta naquilo que a gente falou, né? É muito individual essa parte de suplementação também. Às vezes é um cão que vai ter uma suplementação para a parte de saúde articular e saúde óssea. Às vezes é um outro apenas realmente por carência de algum tipo de vitamina. Então, assim, a gente sabe que é muito individual. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como que funcionam esses atendimentos com essa parte de suplementação, assim, sabe? Porque também o importante é que seja desde filhote ali, né? Um prevenir para não remediar mesmo depois. Então, como que funciona essa sua abordagem com a suplementação? Então, o que eu falo para todo mundo é: a alimentação natural, ela é maravilhosa, tá? Desde que seja suplementada obrigatoriamente. Ah, mas eu vi que a alimentação crua ou não precisa de suplementação. Precisa, tá? Toda alimentação que a gente faz, por mais variado que seja, por mais diversificado que eu consiga fornecer ali, eu consiga colocar cada dia uma fonte de carboidrato diferente, cada dia 2, 3 vegetais diferentes, uma proteína, uma víscera, tudo isso que eu consiga fazer da forma mais adequada, da forma mais variada, da forma mais perfeita, tá? Vai existir ainda alguma falha. Na verdade, vão existir diversas falhas nutricionais, mesmo numa alimentação variada, tá?
existe com a gente, existe com o cão, mais ainda. Até porque a gente não respeita tanto a funcionalidade deles, né? A biologia deles. Então, o gato é um ser carnívoro estrito. Ele não é onívoro. O cão é onívoro por opção, né? Ou por falta dela. Né? E a gente coloca o cão ali como um ser onívoro, mas ele também, se tiver a preferência entre uma batatinha e uma carne, ele vai preferir a carne. E como a gente não está fornecendo uma alimentação adequada e como a alimentação natural promove uma longevidade maior, né? A gente está vendo essa longevidade aumentar com a alimentação natural, ela se deve também ao fato da gente conseguir equilibrar de forma adequada a suplementação. Então, quando eu pego um filhote, eu tenho que tomar muito cuidado com a suplementação dele. Ele está num processo de crescimento muito rápido ali, da hora que ele nasce até os 6 meses de idade, ele está num processo de crescimento muito, muito rápido, porque ele vai dobrando de tamanho e de peso numa velocidade rápida. E se eu não faço a suplementação adequada, com cálcio e fósforo nessa fase, eu vou ter alterações articulares, eu vou ter distrofias, problemas sérios. Ao mesmo tempo que se eu também não suplemento com boas fontes de gordura, não suplemento com boas fontes de proteína, eu não vou ter a formação adequada de músculo, eu não vou ter a formação adequada de pele e pelagem. Então, vai ter um animal com desnutrição, não só com problema articular, tá? Mas com outras deficiências, inclusive segmentares, né, da pele. Isso quando eu falo de filhote. Quando eu falo de idoso, eu tenho que ter controle em outros minerais, né? Às vezes eu preciso aumentar mais o DHA na fonte de ômega para poder melhorar a oxigenação cerebral, melhorar ali a função cerebral deles, mais DHA. Quando eu estou pensando, falando em DHA também, quando eu estou pensando numa fêmea gestante, eu vou aumentar o aporte de DHA para ela também, para poder ter o fornecimento do filhote. No cão idoso, eu vou controlar a ingestão de alguns minerais para não sobrecarregar o rim, para não sobrecarregar outras taxas. Um cão saudável, adulto, vai ter uma suplementação diferente. Então, para cada fase da vida, eu tenho uma suplementação diferente. Essas suplementações, elas também são diversificadas quando eu falo em tratamento de doenças. Então, para cada alteração de patologia, para cada doença que eu vou ter ali naquele pet, né, tanto cão ou gato, eu tenho uma suplementação específica. Essa suplementação, ela não só está ligada às vitaminas e minerais e ácidos e aminoácidos essenciais, como também está ligada a outros diversos nutracêuticos, fitoterápicos que a gente usa para trabalhar junto. Então, por exemplo, eu vou fazer o controle, né, de colesterol e triglicéridos no teste, num cão adulto, com sobrepeso, ele vai precisar de um suplemento para um alimento de um cão adulto, tá? Com mais fibra, com alguns nutracêuticos que eu posso adicionar ali, por exemplo, para o controle de colesterol e triglicéridos, né? Como a berberina. Eu posso utilizar, se ele tiver com dislipidemia, além de uma biliar, outras alterações hepáticas, eu posso adicionar desmopeste, extrato de alcaçofa, berinjela, vários outros componentes que não são necessariamente um suplemento obrigatório, que é vitamina, mineral e aminoácido, né? Que são complementares. Então, de suplementação, Lídia, eu tenho a parte obrigatória, tá? Na qual, se o pet come alimentação natural, ele é obrigado a receber essa suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos adicionados ali na comida. E eu tenho a suplementação opcional, a suplementação que vai trazer benefícios de acordo com a necessidade do pet e que vai ser manipulada entre nutracêuticos, fitoterápicos e etc. Perfeito. Eu concordo assim, com tudo que você falou, porque além de ter essa individualização no tratamento, de acordo com cada animal, com cada espécie, tem também de acordo com cada fase da vida, né? Igual você falou assim, porque acho que quando você pega para suplementar em um filhote, por exemplo, você busca muito também, não só algum tratamento, mas a prevenção de muita coisa, né? Por isso que é muito interessante os tutores sempre estarem em contato com o veterinário, para que não chegue na fase adulta, ou no caso um animal idoso, precisando já assim, de tratamento, né? De coisas que poderiam ter sido evitadas
com uma alimentação balanceada, um suporte de nutrientes adequado, uma suplementação adequada, focada muito na prevenção, né? Então, assim, isso é muito importante, porque varia não só de animal para animal e de espécie para espécie, mas também de fase da vida para fase da vida, né? Então, é realmente tudo muito personalizado, tudo muito individualizado, por isso que tem que ter um acompanhamento com os profissionais que sejam realmente de muita confiança, né? E que entendam muito sobre isso. Que não é só pegar uma fórmula geral e prescrever para todos os animais, né? Quando eu pego, por exemplo, o suplemento para filhotes, a proporção de cálcio e fósforo é diferente de um adulto. Tem uma outra proporção. A fonte de ômega é diferente, né? A proporção de ômega é diferente. A proporção, até mesmo quando eu falo de alimento, tá? A proporção de proteína é diferente, a proporção de carboidrato é diferente da adulto. Então, se eu não suplementar de forma adequada em cada fase da vida, eu vou gerar problemas no futuro. Então, se um filhote, ele cresce com alimentação natural, sem suplementação, ou com uma suplementação mais ou menos, esse filhote vai apresentar uma disfunção logo, né? Não vai ser só na fase idosa, ele vai apresentar uma alteração logo no início, né, da fase adulta, ele vai ter essa disfunção. Sim, com certeza. E você até citou o ômega, né? Que na Farms a gente tem o ômega 3 VET, que é o último lançamento de veterinária nosso. E assim, ele é um suplemento muito, muito bom e muito completo, né? Para todas as fases da vida do animal. É um suplemento que você consegue encaixar em um filhote, em um animal na fase adulta e um animal na fase idosa. Porque assim, o ideal dele realmente é que seja de uso contínuo, né? Para assim, ele não só apresentar o tratamento ali, aquela ação anti-inflamatória, antioxidante momentânea, mas para ele também apresentar essas características de prevenção, né, que ele traz junto com ele. Então, assim, o ômega também é um suplemento, né, que você já até tinha comentado comigo, que tem muita saída com você, né, com seus clientes. O ômega, na minha prescrição, o ômega 3, ele é obrigatório, tá? Ele entra como obrigatório em qualquer fase da vida, em qualquer momento, uso contínuo. Eu posso usar ele de forma diária, eu posso usar ele de forma alternada, 2, 3 vezes na semana, mas normalmente é diário, tá? Ele vai ter uma diversidade de funções, né? Então, eu vou pegar um paciente alérgico, vou usar o ômega, eu vou ajudar no tratamento de pele, pelo, tá? Ele vai desinflamar a parte da pele, ele vai ajudar nesse processo de desinflamação. Se eu associo o óleo com o ômega 3 com óleo de borragem, eu tenho um efeito anti-inflamatório maior ali na pele. Se eu pego o ômega, que aumenta de DHA, uma proporção diferente da PA e DHA, para o cão dele, vou melhorar a confusão cerebral. O ômega, quando eu pego para o meu paciente renal, ele ajuda na perfusão renal, ele ajuda no controle, tá, das alterações cardiovasculares. Então, aquele paciente que é renal, ele pode apresentar uma alteração cardiovascular, né? Ou um paciente que é cardiopata, ele pode vir apresentar um problema renal. Então, o ômega vai tratar tanto no controle da pressão arterial, quanto na melhora da filtração renal, tá? Ele vai ter uma série de benefícios. Quando a gente fala de um paciente oncológico, a gente tem uma outra proporção de EPA e DHA também adequados para aquele paciente que está fazendo tratamento de câncer. Então, o ômega, ele para mim, é um dos melhores suplementos que tem. Ele consegue atingir todas as fases da vida, ele é necessário em qualquer momento da vida, tá? Então, como eu brinquei com você, como falei com você naquela vez, ele é um suplemento obrigatório nas minhas prescrições. Tem muita gente que pergunta, mas é uso contínuo? É uso contínuo. Ele está fazendo efeito enquanto ele está sendo usado, ele não tem um efeito acumulativo. Então, é necessário fazer uso contínuo do ômega. Muitas vezes os pacientes, os clientes, compram os pets, acaba a primeira caixa, acaba a segunda, depois acaba esquecendo. E aí eu brinco que quando eu chego na casa eu consigo entender aquele paciente que está ou não usando ômega. Principalmente nos pacientes dermatológicos, eu consigo identificar quem está ou não está fazendo dermatológico e endócrino. Quem está e quem não está fazendo uso do ômega. Sim, com certeza. É o que você falou, o ômega, ele assim, ele atende todas as especialidades dos veterinários, assim, né? Às vezes eu visito veterinário focado na parte de saúde cardiovascular, que prescreve ômega, assim, como um dos obrigatórios também, saúde neurológica como um dos obrigatórios.
Dermato nem se fala, assim, né? A diferença que dá. O meu cachorro, inclusive, ele usa o ômega 3 vet da Farms e, assim, em relação à queda de pelo, porque ele é cachorro de pelo curto, então é aquele que você passava a mão em cima, saía aquele tufo de cabelo, de pelo, né? Então, assim, hoje em dia, depois que ele começou a fazer o uso do ômega, né, suplementar com ômega, a diferença assim, é gritante, dá muita diferença mesmo. Porque, assim, a gente sabe que tudo na medicina veterinária é muito interligado, né? Então, assim, principalmente essa parte de suplementação e de alimentação, é uma especialidade que, assim, está diretamente ligada com a saúde de todas as outras partes do organismo, né? E principalmente dermato, que eu vejo que é uma demanda muito grande também de pessoas, por exemplo, que fazem atendimentos de clínica geral, né? E eu pergunto, mas qual que é a sua maior demanda? Eu vejo muita demanda de dermatologia, então, assim, é realmente uma saída muito grande que tem nesse setor de veterinária e que está diretamente ligada a diversos outros fatores, né? Às vezes não é um shampoo que vai te ajudar ali no problema de pele que você tá. Às vezes é um ajuste nutricional, é um ajuste da sua alimentação, uma suplementação mais adequada, né? Então, assim, gostaria que você até falasse um pouquinho melhor pra gente sobre isso, assim, como que a alimentação natural e a suplementação pode refletir nessa saúde dermatológica, nessa saúde dos pelos, né? Melhorar a barreira cutânea dos animais. A gente tem muito isso. Eu lembro muito quando começaram a surgir os primeiros ômegas no mercado pet, né? Era sempre muito voltado, era complexo de ômega 3, 6 e 9, ômega 3 e 6, voltado para a parte de pele e pelagem. Os primeiros que surgiram há 20 anos atrás surgiram com essa função. Então, acredito que o público hoje, né, que mais prescreva ômega esteja realmente dentro da parte da dermatologia, que é o maior público mesmo, assim, prescritor que já usa há muitos anos, já conhece há muitos anos, já trabalha com isso. Mas a gente tem, quando eu vejo, né, um pet que chega para mim, paciente alérgico, paciente dermatológico, já vem fazendo 2 vezes o uso do ômega, mas não tem uma qualidade de pele pelagem, porque a alimentação não está adequada. Então, quando eu consigo fechar o uso dos ingredientes corretos, que não vão alterar aquela alergia daquele pet, caso a alergia esteja relacionada à alimentação, e que eu consiga equilibrar a proporção de gordura, tá? Proteína e carboidrato, por exemplo, para um cão alérgico, e eu tenho a prescrição adequada do ômega, eu tenho um tratamento da pele completo. Porque o shampoo vai ser um complemento, o ômega vai ser um complemento, a alimentação vai ser um complemento. Tudo isso junto vai estar responsável pelo tratamento. Não é só shampoo, não é só um antibiótico, às vezes, que é necessário para tratar aquela pele de forma imediata, mas um complexo de coisas. Então, eu já tive pacientes endócrinos que estavam fazendo todo o tratamento adequado. Todo. Eu estou extremamente correta, tratando com a levotiroxina, tratando com shampoo, e a pele do cão era um labrador. Era uma pele toda craquelada, toda parecendo o chão de um deserto. Tá? E isso eu estou te contando uma história de mais de 12 anos atrás, em que a gente ainda não tinha alimentação natural como a gente tem hoje. A alimentação natural estava começando, a nutrição estava começando há 12 anos atrás, né? A gente tinha pouca coisa para estudar. Eu lembro que eu fiz meu primeiro curso de nutrição em 2008. Né? Só existia um curso de nutrição online, era uma coisa muito mais restrita. Então, esse cão em específico, eu tentei entender qual é. Ele veio para mim como clínica, né? Para entender o que estava acontecendo com aquela pele, porque fazia a suplementação adequada, né? Prescrita pelo endócrino, fazia uso do ômega, fazia uso da levotiroxina, usava shampoos para tratamento, para controle tanto da seborreia quanto desse ressecamento, né? Então, tinha todo um controle adequado. E o que eu achei ali que poderia melhorar e que poderia mudar era a alimentação. Eu troquei a ração, e na época era ração, eu troquei a ração do pet, joguei uma ração diferente, né? Dei algumas opções, joguei ali uma possibilidade com o dono, ele escolheu a melhor ração dentro das opções que eu dei, ele escolheu a melhor, o que melhor cabia para ele.
E 2 meses depois eu fui fazer a revisão e a pele já era outra. Então, assim, eu já não tinha mais a seborréia, eu já não tinha mais a pele craquelada, as feridas estavam fechando e o pelo que estava começando a nascer era um pelo que já estava querendo ter um brilho, não era mais aquele pelo preto, fosco, ressecado. Era um preto mais brilhoso. Então, você vê que só uma mudança simples, que o responsável, né, o proprietário do cão, o dono, eu não gosto muito de usar a palavra tutor, gosto de usar mais a palavra responsável, porque nós somos responsáveis pelos nossos pets. Nós compramos ou nós adotamos, nós somos responsáveis por eles. Então, o responsável por esse pet, ele era realmente responsável. Ele fazia absolutamente tudo e era só questão de manejo nutricional. Então, esse foi o primeiro caso mesmo, se eu não me engano, foi em 2011, eu acho que tem quase 13 anos. E foi o primeiro caso que realmente eu olhei e falei, gente, era só nutrição. Só a nutrição, ela realmente é importante, porque ele fazia tudo. Eu acho que a gente passa muito. Hoje em dia a gente tem uma consciência da nutrição, né? Mas nessa época foi quando eu acho que eu peguei aquela coisa de a nutrição é aí que está a chave para o tratamento completo. Sim, com certeza. E é o que você falou, assim, né? Às vezes são mudanças simples, com alimentos simples ali que você pode ter em casa, ou que é fácil de encontrar, que é só realmente você seguir aquilo ali, né? Tirar a ração do dia a dia, que realmente você vê uma melhora em diversos outros setores, que às vezes você fica, né, tentando lidar ali com shampoos ou algum outro tipo de medicamento, né, que são necessários, não que não sejam, mas que muitas vezes pode vir a ser tudo resolvido apenas com alimentação e com suplementação, né? Eu até queria puxar para a parte do Biscovete aqui da Farms, né? Em relação justamente a essa parte da ração. Porque o biscoito aqui da Farms é, né, uma forma farmacêutica voltada para a veterinária, né, que é na forma de petisco mesmo, onde a gente incorpora os ativos e os suplementos que os veterinários indicam na forma de biscoito. E aqui na farmácia a gente tem um diferencial muito grande, que é o fato de a gente mesmo produzir a nossa própria base. Né? E esse fato, ele dá pra gente dois grandes benefícios, duas grandes vantagens, assim, que é principalmente a acessibilidade, né? Além dele ser mais natural, porque assim, como ele não leva ração na base dele, é muito indicado, por exemplo, muitos nutricionistas, como o caso da Natália, gostam muito de indicar o nosso, justamente por não ter ração na base dele. Né? Ele é a base de farinha de coco sem casca, então assim, é um produto mais hipoalergênico, né? Que não vai ferir tanto ali o trato gastrointestinal do animal, por exemplo, ou que não vai sujeitar ele a alergias dermatológicas ou a coceiras decorrentes, né, dessas alergias que podem vir a ser causadas. Então, assim, é um biscoito mais natural, né, hipoalergênico aqui o nosso, e também mais acessível, porque em alguns lugares a gente vê uma discrepância, né, muito grande entre o tratamento de cápsula e o tratamento de biscoito. Então, às vezes os responsáveis até escolhem o tratamento de cápsula por conta realmente dessa acessibilidade, mas não adianta, né, você comprar, por exemplo, cápsula e não fazer o tratamento ali direitinho, não realmente fazer a administração diária. Então, a gente tem essa forma farmacêutica que facilita a administração, né, no dia a dia, porque realmente é um petisco ali que você dá, que a gente consegue colocar, por exemplo, saborizante de bacon, né, para mascarar o sabor e o odor desagradável ali dos suplementos. Então, quando eu apresentei ele para a Natália, ela até achou bem interessante, né, esse fato do nosso biscoito aqui na Farms não levar a ração na composição dele, né, Natália? Isso para mim é o mais importante. Eu ter a garantia, Lívia, porque o que acontece? Como eu trabalho com nutrição, eu tenho prescrição de manipulados como rotina. Então, eu prescrevo muitos manipulados, porque são pacientes que, na maioria das vezes, estão chegando na minha mão por alguma necessidade especial. Então, pacientes gastropatas que precisam de enzimas digestivas, pacientes renais que precisam de uma fórmula quimolar, pacientes que têm uma necessidade, né? Muitos pacientes hepatopatas com disfunção hepática, disfunção de colesterol e triglicéridos, que vão precisar de manipulados. E são pacientes, às vezes, que já estão tomando outros remédios em comprimidos
E o cliente fica com aquela sensação de, poxa, mais um comprimido que eu tenho que dar, mais um comprimido que eu tenho que dar. E a opção do biscoito, eu sempre deixo liberado. Mas eu sempre peço para perguntar qual é a base do biscoito. Porque eu não posso passar para um paciente gastropata, um biscoito, em que a base da produção dele seja uma ração. Porque muitas vezes o meu paciente não está tolerando a quantidade de componentes que tem dentro de uma ração. O problema não é a ração. Seria só no momento a quantidade de componentes. Então, eu preciso de uma certeza que aquele biscoito não tem uma variedade grande de componentes, né? É o mais simples possível. A mesma coisa eu falo para os meus pacientes, por exemplo, renais, porque eu vou precisar de uma base em que eles possam comer e não vá alterar a função renal, não vá alterar a ureia e creatinina. Então, o mais importante para mim, dentro da manipulação hoje, né, é a qualidade do biscoito, né, o material do biscoito e a possibilidade do gel transdérmico também. É uma outra questão que a gente vem crescendo muito aí no meio. Mas o biscoito e a base do biscoito hoje não ter origem industrializada, que eu digo no sentido cheia de componentes, cheia de produtos ali, né? Ser o mais simples possível é o melhor. Sim, e assim, é importante a gente fazer esse direcionamento, né? A gente aqui como farmacêutico e vocês como veterinários fazer esse direcionamento, mostrar essa importância para os responsáveis, porque assim, às vezes a pessoa vai comprar e nem imagina, né, que pode ter ração ali na composição, ou que às vezes pode ter alguns componentes que são assim desnecessários, né? Não é uma base mais limpa, com o mínimo de componentes possíveis, né? Então assim, é muito interessante fazer esse direcionamento, porque às vezes a pessoa compra de algum local, né, que tem essa base de ração ali na composição e às vezes desregula a alimentação natural que ele está seguindo direitinho em casa, mas por conta ali do suplemento com petisco que usa uma base de ração, acaba desregulando todo, jogando assim, jogando fora todo o trabalho que ele está tendo com a alimentação natural, né? Joga por água abaixo mesmo. Porque se eu tenho um paciente que tá usando a alimentação natural para um tratamento, não é só porque ele quer, não é só porque ele é um adulto em manutenção, né? Mas ele está usando como parte de um tratamento, e aí eu uso uma ração, por exemplo, um paciente dermatológico, está fazendo uma alimentação detox, está fazendo uma alimentação de estabilização de controle proteico, ou está em teste alimentar. E aí eu prescrevo um manipulado, esse manipulado tem ração que ele reage com alergia, eu não vou saber se é daquele teste que eu estou fazendo, eu não vou saber se é do suplemento, o que aconteceu. E isso é muito comum, tá? E eu te digo que isso é muito comum, e a gente observa isso em que alguns manipulados reagem de uma determinada marca e não reagem com outra marca. E por que não reagem? Não é só qualidade de sal, de base, é também o que está sendo usado para fazer a produção daquele petisco. Né? Com certeza, com certeza. A qualidade, assim, é uma das coisas que a gente mais pesa aqui na Farms, né? Foi até uma das coisas que eu trouxe para você quando a gente começou a conversar sobre isso. Então, também, os brindes, né, que a gente vai oferecer para os seus clientes, com os biscoitinhos para eles fazerem o teste de aceitabilidade antes, né? Com o cachorrinho deles. Então, assim, sempre que a gente puder ajudar vocês, na dúvida que vocês tiverem, né? A gente sempre se coloca à disposição para esse tipo de coisa. A Natália também, no Instagram dela, né? Que é muito legal. Ela traz muitos conteúdos voltados para essa parte de alimentação natural, de suplementação. Então, assim, é muito importante buscar um local que seja realmente de qualidade, né? Com profissionais que realmente você confie no trabalho. E buscar ajuda mesmo, assim, buscar, né? Conhecer sobre o assunto, para não fazer por conta própria e às vezes ser um trabalho jogado fora ali, né? Então, a gente se coloca à disposição aqui no Instagram da Farms, no Instagram da Natália também, sempre que vocês precisarem de qualquer dúvida que seja, qualquer ajuda ou até sugestões, a gente se coloca bem aberto a isso, né, Natália? À disposição, qualquer dúvida é só mandar mensagem, falar, a gente responde, não tem problema. Isso. Faz outra live, se tiver muita dúvida. Isso, também. com certeza. E eu queria até te perguntar sobre um assunto que está muito em alta hoje em dia, né, nessa parte de alimentação natural também, que é sobre o iogurte.
Porque eu acho que, assim, muitas pessoas, né, estão descobrindo agora que o iogurte pode ser acrescentado na dieta do animal ali no dia a dia. E tá muito em alta esse assunto agora, né? Será que pode? Será que não pode? E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, eu falo assim, o iogurte ele tem que ter dois componentes. Leite e fermento. Só. Não tem que ter mais nenhum. Ah, mas tem um eu. Não. São dois ingredientes. Existem umas três marcas no mercado que você consegue comprar em qualquer supermercado, que são dois ingredientes. E aí, normalmente, aquele iogurte de copinho, sem sabor, sem nada, sem nenhum complemento, né? E ele pode ser usado. A gente recomenda o iogurte como uma boa fonte também de probiótico, de regularização do intestino. Mas tem que ter cuidado para alguns pacientes, por exemplo. Paciente renal, a gente não pode usar tanto iogurte. Paciente que tem uma produção de cristais de urina, a gente também não usa muito iogurte. Fora isso, eu sou apaixonada pelo lanchinho da tarde, que dependendo, vai depender do tamanho do cão, né? Então vai desde uma colherzinha de sobremesa de iogurte até 3 colheres de sopa de iogurte para um labrador, para um golden, né? Colocar junto com uma fruta picada. Então eu brinco muito e falo assim, gente, se eu quero à tarde comer um leitinho com iogurte, porque eu não vou deixar o meu pet, né, meu paciente comer. Então aqueles cães meus que são pacientes meus há muito tempo, são saudáveis, e têm uma alimentação controlada, têm uma alimentação balanceada, eu considero o iogurte uma parte do alimento como petisco. Então, às vezes, tem cliente que bate o iogurte com água e fruta, faz gelinho para dar ao longo do dia. Eu tenho cliente que usa iogurte com fruta batido e um pouquinho de água para colocar naqueles tapetes e congelar, para o Ai, que cachorro ver legal! aquele tapete interativo depois. Eu tenho um cliente que faz uma frutinha picada, joga uma colher de iogurte em cima e oferece para o cão. Eu até brinco, eu falo, oferece para a veterinária também, né? Pode oferecer, porque não tem problema, é muito bacana, mas não pode ser o iogurte qualquer. É um iogurte realmente com dois ingredientes ali desnatados, de preferência, dependendo do cão, um cão mais gordinho, desnatado, for um cão saudável, ativo, brincalhão, aí pode ser o iogurte tradicional. Tá? É bom que, assim, é saudável, né? Claro, dependendo dos casos, como você falou, e é muito versátil também, né? Você Sim, citou diversas formas de dar ele. faz um monte de coisa. Faz gelinho, né? Quando tiver muito calor, pra ele se divertindo ali. O meu adora ficar chupando gelinho. E Exatamente. você comentou também sobre a possibilidade de fazer ele junto com frutas, né? Em relação a frutas que pode ser oferecido ali aos animais, tem alguma que não pode? Tem alguma que você indica mais? Como que é isso? Então, fruta, a gente sabe que a carambola é proibido, tá? Ela pode alterar a parte renal. O açaí também é proibido, ele pode dar algumas alterações neurológicas. O cacau em si. Então, quando a gente fala do cacau, a gente fala tanto da fruta, quanto também do chocolate. E aí, quando entra na questão do chocolate, quanto mais puro o chocolate, né, quanto mais puro o cacau, pior. Por causa da teobromina. Que ela, em quantidades pequenas, ela pode causar vômito, enjoo, diarreia. Em quantidades muito grandes, né? Quando o cachorro come uma garrafa 70% cacau, 90% cacau, pode levar até alterações neurológicas depois. Então, o cacau também é uma coisa que a gente tem recomendado. Existe muito mistério, muita fake news, muita disse-me-disse sobre outras frutas. Por exemplo, uva. Eu ia te perguntar sobre a uva. A uva, existem casos não, existe um relato de um cão que passou mal ao ingerir uva e teve alteração renal. Só que a gente não tem estudo nenhum que comprove a toxicidade da uva. Tá? Existe extrato de semente de uva que a gente usa para conservante de alimentação, tá? Como natural. Existem produtos que são feitos com a casca da uva, que a gente também usa na alimentação animal. E esses produtos, eles não causam toxicidade. Então, a gente não sabe, tá? Ninguém sabe, não existe ninguém que saiba o porquê a uva pode fazer mal. Inclusive, se alguém souber, se existirem trabalhos, me mandem, por favor, porque a gente pesquisa, e a gente não tem trabalho falando sobre a toxicidade da uva.
que acontece é que nesse relato que foi feito, suspeita-se que a uva foi a responsável pela toxicidade, pela falência renal. Então, velho, esse mito não pode dar uva. O que a gente fala é o seguinte: não tem estudo que comprove a toxicidade, mas também não tem estudo que comprove que ela está liberada. A gente recomenda não dar, Melhor mas é um evitar. não dar baseado em é melhor não, tá? Não é uma fonte ali de estudo, igual a gente tem com outras substâncias, por exemplo, a carambola. A mesma coisa fala-se do abacate. Ah, abacate é proibido, por causa da pesquisa. Não. O abacate, a polpa do abacate não é proibido, porque proibido é o caroço. Mas o cão, na sua expertise que tem, né? Se você tem um cão, eu falo por mim, eu tenho uma casa que tem um abacateiro, e meus cães, quando eu era criança, comiam abacate o dia inteiro. Mas eles comiam a polpa. Quando eu acordava, eu tinha caroço e casca de abacate espalhado no quintal. Então, o próprio cão sabia que não era comestível, nem o caroço, nem a casca. Ele largava isso, ele comia só a polpa. Então, a polpa do abacate é extremamente rica em gorduras boas, ajudam na alimentação, mas também é muito rica em gorduras, né, que são boas na alimentação, mas também aumentam no ganho de peso. Então, a gente tem que ter cuidado com o abacate por causa do ganho de peso. Tá? Então, não, abacate não é tóxico. Isso é uma fruta que sempre chega para mim, essa pergunta. E não é tóxico. Tem a casca e o caroço, sim, com substâncias que podem intoxicar, mas a polpa não. Como a gente não come caroço e casca, então também não tem problema. Às vezes dá um pedacinho de abacate, desde que o cão não tenha sobrepeso, não tenha nenhuma dislipidemia, nenhuma alteração que vá ser agravada com o excesso de gordura. Embora a gordura do abacate seja muito boa para controle também das outras gorduras no organismo. Aí entra a questão de fruta cítrica. Ah, a fruta cítrica não pode dar porque faz mal para o estômago. A fruta mais cítrica que a gente tem é o limão. E o pH do estômago do cão é muito mais ácido que o limão. Então, nenhuma fruta vai ser cítrica suficientemente para ser mais ácida que o estômago do cão. Então, o estômago do cão ele é adaptado a fazer a digestão de qualquer fruta. A gente não recomenda frutas cítricas para cães que tenham gastropatia. Então, cães com gastrite, cães com refluxo, com alterações intestinais, né, duodenite, jejunite, até mesmo cães que fazem uso de remédios contínuos, que tenham que ser dados em cápsula, e essas cápsulas podem ficar presas no esôfago e dissolver ali e causar uma esofagite. A gente pede para não usar essas frutas cítricas nesses casos em específico, tá? Para não evitar um estômago que já está sensibilizado por uma gastrite, ele não está saudável. Mas para cães saudáveis, qualquer fruta é fruta. A gente só lembra que as frutas são ricas em açúcar, as frutas podem e são responsáveis pelo ganho de peso quando elas são dadas à vontade. Então, um cão pequeno, por exemplo, um chico de 5, 6 quilos, que come uma bananinha por dia, essa uma bananinha por dia equivale a mais ou menos a 14 bananas por um ser humano comer. Então, uma bananinha que é, a princípio, inofensiva, né, ela acaba se tornando uma sobrecarga calórica para esse pet. Então, hoje também, ao atender um paciente que não come nada, só a ração e a banana. Mas ela, né, come a ração e duas bananas. E duas bananas por dia são mais ou menos quase 30 bananas. Se eu, Natália, não consigo comer 3, 4 bananas por dia, como é que eu vou conseguir comer 30? Né? Como é que eu vou conseguir oferecer 2 bananas para uma cachorrinha pequena de 10 quilos? Ela consegue comer. E conseguir comer não quer dizer que possa ser comido. Então, as frutas, elas são permitidas de serem dadas. Elas são ótimas petistas, sim. Eu gosto muito de prescrever fruta como petista, mas todas elas têm quantidades específicas. Né? Melão tem baixíssima caloria, então eu uso muito melão amarelo. Banana é altíssima caloria, abacate é altíssima caloria, então às vezes eu não uso tanto. Tá? Isso vai depender também da qualidade.
né, da saúde do pet. Se ele tem uma saúde boa, se a qualidade de vida dele está boa, se a qualidade do exercício dele está em dia, se a qualidade do passeio dele tá bacana, pode comer um pouquinho mais de fruta, um pouquinho mais de fruta. Perfeito. Achei muito interessante a parte da uva, porque eu realmente, até então, eu achava que era tóxica, assim, fala isso em muitos lugares, né? Eu acho que os dois principais que falam muito, assim, é o chocolate e a uva, eram os que eu mais via, assim. Mas acontece muito, né? Assim, não é igual como você falou, não é tóxico, não é comprovadamente isso, mas é melhor evitar, né? Como é uma base... Cientificamente não é. Aham, Mas é aquela brincadeira. A gente não sabe, a gente não sim. pesquisou, não Melhor não existe pagar pra ver. interesse, né? Então, se não tem pesquisa que comprove, melhor não dá. Tem tanta coisa mais legal ali para dar, sabe? Tem melão, tem maçã, tem pera, melancia. Para que eu vou ficar insistindo na uva, né? Aham, com certeza. Vou ler uma pergunta aqui que fizeram no chat, da Paula. Meu cachorrinho é atópico e tem muita sensibilidade a proteínas. Então estamos com dificuldade de fazer ele tomar cápsula. Mas tenho medo do biscoitinho dar alergia. Aí entra muito naquilo que a gente conversou sobre a formulação do nosso biscoito, né? Porque assim, esses biscoitos, por exemplo, que são feitos à base de ração, ele tem um índice proteico relativamente assim, alto, né? Então é o caso de ser evitado, né? Evitar ao máximo disso. E o biscoito aqui da Farms, ele é feito assim com o mínimo de componentes possíveis, justamente para ser um biscoito projetado para ser hipoalergênico, né? Então reduzir as chances de ter essa alergia. Então, mas assim, claro que é sempre muito importante você ter um acompanhamento com o seu veterinário responsável, porque as chances não vão ser nulas, né? Nunca. Mas assim, é um biscoito hipoalergênico. Então as chances dele dar essas alergias cutâneas, né, piorar esse quadro de dermatite atópica que você citou que ele tem, são mais baixas do que esses outros biscoitos convencionais, que as bases são compradas de fornecedor, que você não sabe a composição, ou que são até feitas à base de ração, né? Sim. Quando o biscoito é só farinha de coco, né? Sem casca. Isso, farinha Pois de coco é. sem casca. O coco, como fruta para o cão, ele é uma fruta permitida. Ele é uma fruta, na maioria das vezes, hipoalergênica. Então, o biscoito realmente seria considerado, tá, um biscoito hipoalergênico. Não quer dizer que um pet atópico não vai reagir com esse biscoito, porque ela é muito particular. Tá? Ela teria particularidade muito específica desse pet. Mas é um biscoito que pode ser tentado, desde que conversado antes com o dermatologista, tá? E com os outros veterinários que prescrevem a suplementação para esse pet, e entrar com essa questão, olha, existe a possibilidade de um biscoito à base de farinha de coco sem casca, e vamos ver se vai ou não reagir, fazendo reação cruzada com a parte atópica desse cão. Com certeza. O acompanhamento com o veterinário responsável assim, é sempre importante em qualquer momento, seja o nutricionista responsável, seja o dermatologista responsável, né? Você sempre tem que ter um acompanhamento com aquele que você confia no trabalho, né? E a gente, como eu já falei antes, a gente se coloca à disposição como farmácia para sanar as dúvidas de vocês, por exemplo, em relação a essas composições, as formas farmacêuticas que a gente tem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pelo Instagram da Farms, pode mandar para a Natália também no Instagram dela relacionado a esses assuntos. Né? Ela tem muitos posts, muitos materiais muito interessantes lá, então assim, segue o Instagram dela, sempre que precisar pode mandar mensagem. Já tô te colocando aqui à disposição. Pode falar, não tem problema, né? A gente também se coloca à disposição. E aí, Natália, você tem mais alguma coisa que você queria acrescentar, que você queria dar de dica para o pessoal que está assistindo? Não, o que eu sempre falo em relação à alimentação é: a alimentação natural é suplementada, ponto. Não existe isso. E a gente está numa fase de alimentação natural em que as pessoas estão fazendo muito terrorismo com tudo. Tanto na alimentação humana, quanto na alimentação animal. Existe muito terrorismo no Instagram, muito terrorismo na internet. Arroz faz mal, arroz de massa. Gente, pelo amor de Deus, sabe?
Eu não gosto disso. Eu brigo muito com essa história de terrorismo nutricional. Eu falo, tem uns pratos que mandam para mim, né? Lindos, com é, sementes, com blueberry, com ovinho de codorna quebrado na hora. Tem um que tem caviar. Eu acho isso Mais bonito que os ótimo. nossos, né? Infinitamente melhor. Nem se compara, sabe? E eu falo, é ótimo para quem pode fazer. Quem pode colocar ovos, né, de caviar na alimentação. Quem pode colocar coisas trufadas na alimentação. Quem vai quebrar um ovinho de codorna e adicionar ali. Mas essa não é a realidade de todo mundo. E eu acho um pouco cruel colocar ovos de caviar num prato de alimentação natural crua e exigir, né, e falar que isso só faz bem. E inutilizar uma alimentação natural que eu consigo atender a todo mundo. Então, uma alimentação natural que é feita à base de arroz, de batata, de carne, de chuchu, de abobrinha, de abóbora, cenoura, sabe? Os ingredientes que estão ali, que estão à disposição, que são ricos, que são ótimos e que fazem uma nutrição adequada. Então, a alimentação, ela não precisa ser terrorista. Ela tem que ser uma alimentação básica, bem feita, mas mais do que bem feita, ela tem que ser bem suplementada. Então, se ela for uma alimentação básica e bem suplementada, é uma alimentação natural de qualidade. Vai propor tudo que o pessoal precisa. Absolutamente tudo. É o simples que funciona, né, Natália? Vai ter tudo que os cães precisam, né? As pessoas podem oferecer o que os cães precisam. Então, é importante pensar isso. Não querer achar que a alimentação natural são só aqueles pratos lindos e maravilhosos que a gente vê postando na internet. É uma alimentação mais simples, sim, desde que seja funcional e desde que seja acompanhada. Se colocar um prato de alimentação natural, com ovos, com tudo o frufru, né, possível, uma folhinha de manjericão, mas não suplementar, esse prato talvez não tenha metade da nutrição que um prato feito com batatinha, frango, chuchu, cenoura e o suplemento completo e o manipulado completo tem, né? Então eu Com sempre certeza. faço muito nessa tecla. Com certeza. É realmente aquilo do simples que funciona. Não precisa ficar inventando muita coisa, não, né? Exatamente. Com certeza. Natália, eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente hoje. Assim, eu falo por mim, mas também por todos que participaram da live. Seu conhecimento foi muito enriquecedor, então eu queria realmente agradecer o convite, né? Você ter aceitado esse convite nosso para participar da live. E agradecer também por que ficou com a gente até agora. Né? Queria desejar uma boa noite, perguntar se você queria acrescentar mais alguma coisa. Não, eu quero agradecer a todo mundo, principalmente por essa confusão que aqui, né? Imagina! No meio de uma mudança caótica. Imagina! Estou aqui agradecendo que a internet funcionou, a gente conseguiu fazer a live. Né? Então, assim, gente, obrigada. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato. Lívia, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Agradeço demais. Todos os meus pacientes, a gente está aqui entrando a Lívia vai mandar para mim algumas amostras de biscoito, a gente fazer teste de palatabilidade. Quando os pacientes entrarem em contato, eles vão ter essa amostragem para a gente poder testar, ver o aceite, ver até a questão mesmo alérgica. Então, só ficar atento, tem a Lívia para dar todo o suporte também para quem precisar. E obrigada pelo convite. Com certeza, muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né, como a gente já falou, pode mandar tanto para o Instagram da Farmas quanto para a Natália, que a gente dá essa assistência também para vocês. Tá joia? Boa noite, gente. Muito obrigada. Beijo. Tchau.